Boa noite, amada igreja, graça e paz. Hoje nós vamos estar aprendendo da palavra do Senhor em Hebreus 10, verso de número 25. É o texto que nós vamos estar tomando como base. E eu quero convidar você a abrir aí a Bíblia Sagrada e acompanhar a leitura do texto conosco. A palavra do Senhor diz assim: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, hoje nós vamos estar refletindo com base no texto do autor aos Hebreus sobre a igreja. Não a igreja num sentido de eclésia ou de eclesia, como é o destaque no original, chamados para fora, mas num contexto mais ocidental, num aspecto realmente de templo, de estar na casa de oração, ali na casa do Senhor. Nesse sentido, então, de santuário, nós queremos destacar a importância de estar na casa do Senhor. Qual a relevância do papel de estar na casa do Senhor, de nós estarmos na casa do Senhor. E eu quero pensar com você na seguinte interrogação como tema para essa noite: por que ir à igreja? Por que é preciso ir à igreja? Nós vivemos dias delicados onde havia uma proibição com relação a estarmos congregando, com relação a estarmos frequentemente na casa do Senhor, por conta da situação da pandemia, do coronavírus e por aí vai. Mas na nossa realidade hoje nós temos uma modificação. Hoje nós temos, diante da lei, amparados pelos poderes legais, o privilégio de podermos estar reunidos, obedecendo os devidos cuidados necessários das organizações de saúde e observando cuidadosamente como proceder diante dessa situação de calamidade pública, de pandemia, de uma crise sanitária. Mas, amados irmãos, diante do privilégio que agora nos é concedido de podermos retornar à casa do Senhor, eu quero refletir com você sobre por que é importante ir à casa do Senhor. Ir à casa do Senhor, para muitas pessoas, é algo que agrada o coração. É algo que realmente faz com que o nosso coração fique regozijando, fique grato, fique celebrando. Infelizmente, alguns têm, durante esse período de pandemia, se distanciado do Senhor por estar distanciado da casa do Senhor. E eu quero destacar algumas coisas aqui, antes da gente entrar diretamente nesse ponto, nesse aspecto. A Bíblia ensina que devemos congregar e andar em unidade. Porém, vemos que muitos se dizem cristãos, ligados a uma igreja. Porém, têm, por um motivo ou outro, deixado de congregar e de se envolver nos trabalhos da igreja. No entanto, a Bíblia é muito contundente quando fala acerca da importância do congregar. E nós podemos observar isso ali lendo o autor aos Hebreus. E é justamente por aqui que eu quero começar fazendo o primeiro destaque com relação à importância de ir à casa do Senhor. Por que é importante ir à casa do Senhor? Primeiro, com base no que o autor aos Hebreus está dizendo, porque é uma ordem, é um mandamento de Deus. O ir à casa do Senhor é justamente necessário porque estamos cumprindo uma ordem de Deus. É Ele quem está dizendo para nós não deixarmos de nos congregar. É uma expressão de ordem, de imperatividade. É uma expressão que vem como uma palavra de comando da parte do Senhor nosso Deus. E Ele sabe o motivo pelo qual Ele está dizendo a mim e a você que nós devemos ir à casa do Senhor. Eu sei que você pode dizer: pastor, mas é o seguinte, eu tenho medo de ser contaminado.
Querido, nós temos falado sempre sobre isso. E as pessoas têm frequentado, logicamente, por conta de necessidades, o trabalho, frequentado supermercado, frequentado banco, mas na igreja as pessoas vêm me dizer que tem medo. E é um pouco complexo compreender isso, mas a gente respeita, né? O que nós queremos trazer aqui não é uma palavra de convencimento para você começar a congregar, começar a ir para a igreja. Mas nós queremos simplesmente trazer uma verdade, uma palavra da parte do Senhor com relação a essa situação que você e eu estamos vivenciando. Congregar, amado irmão, é uma ordem de Deus. Até há pouco tempo para nós estava difícil, estava uma situação complexa, nós não tínhamos como ir no presente momento, não por uma perseguição tão diretamente religiosa, por uma perseguição do Estado. Algumas cidades, alguns lugares até sofreram duramente uma certa perseguição, mas a nossa realidade, pelo menos aqui, é muito diferente. E hoje nós temos a oportunidade de ir à casa do Senhor, obedecendo os devidos cuidados. Por isso Deus ele nos diz que é importante congregar, é importante estar na casa do Senhor. E se Ele diz isso é porque Ele sabe que isso importa para nós. Ele sabe que isso vai trazer benefícios para a nossa vida. Congregar não é algo meramente criado pelo homem, mas é um mandamento da parte de Deus. E quando deixamos de congregar por causa da TV, do futebol ou de livre e espontânea preguiça, estamos pecando contra Deus, pois estamos infringindo um mandamento seu. Foi Ele quem nos deu essa ordem de congregarmos. E se nós não podíamos congregar até pouco tempo atrás, Ele sabia, Ele compreendia a situação. O Senhor nosso Deus, Ele compreendia a forma como nós estávamos trabalhando e até hoje aqui ainda estamos trabalhando nas quartas-feiras dessa forma. Mas na configuração atual, nos é permitido estarmos na igreja, ali na casa do Senhor, na casa de oração. E eu e você precisamos compreender isso, precisamos entender a importância disso. Porque às vezes, não só por conta da pandemia, mas a preguiça, às vezes deixar de ir à casa do Senhor para assistir uma novela, para ver um jogo de futebol, para ver alguma coisa, as pessoas simplesmente trocam estar na casa do Senhor por outras atividades. E eu lembro-me da expressão do salmista Davi dizendo que ele preferia estar à porta da casa do Senhor do que a permanecer nas tendas da perversidade. Havia prazer no coração do salmista em estar na casa do Senhor. É tão tal que no Salmo 27, verso de número 4, ele vai dizer-nos: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amado irmão, o segundo destaque que eu quero fazer com relação ao ir à igreja, a importância de ir à igreja, é que quando nós congregamos, o nosso espírito ele é fortalecido. Quando nós deixamos de congregar, o nosso espírito ele vai apagando. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Paulo diz: não apagueis a ação do Espírito Santo, não extingais, em outras traduções bíblicas. Nós podemos sim apagar a ação do Espírito Santo. Quando Deus diz que nós precisamos ir à casa dele, à casa de oração, congregarmos, o santuário do Senhor, Ele sabe da importância disto na nossa vida, de estarmos reunidos, de estarmos juntos como povo de Deus, mesmo diante das restrições que nos são impostas por conta dessa situação que enfrentamos. Por isso eu digo a você, com base na palavra do Senhor, como segundo destaque, que quando nós deixamos de congregar frequentemente, infelizmente, nós vamos ficando fracos. O Espírito do Senhor ele vai se apagando no sentido de ação das nossas vidas. E é isso que Paulo diz: olha, não extingam, não apaguem a ação do Espírito Santo. E isso acontece quando eu me distancio do braseiro. Você pode dizer: pastor, mas eu estou lendo a minha Bíblia em casa.
Pastor, mas eu estou orando em casa. Amém, glória a Deus por isso. Mas é importante, é necessário que estejamos juntos, comungando a fé, reunidos como povo de Deus, mesmo diante das situações que nós estamos tendo que vivenciar no momento. Amado irmão, precisamos entender que quando o povo de Deus está reunido, está junto, comparado a um braseiro, a uma fogueira, ela arde, ela queima com intensidade. Mas quando você retira um pedaço de graveto, um pedaço de madeira ali daquela fogueira e afasta das demais, afasta daquela estrutura da fogueira, aquele pedaço, infelizmente, ele tende a esfriar e posteriormente ele tende a apagar. E nós não queremos de forma alguma que isso aconteça na sua vida. Deus está lhe permitindo a oportunidade de retornar à casa dele, de congregar, de estar reunido com o povo dele, para que o Espírito do Senhor haja com muita liberdade na tua vida para fazer a vontade do Pai na tua vida. Amado irmão, quanto mais eu congrego, mais prazer tenho em congregar. Quanto menos eu congrego, menos prazer tenho em congregar. Quanto mais próximo, mais aquecido me sinto pelo Espírito de Deus. É fato. Quanto mais eu congrego, mais há prazer em meu coração de congregar, de estar reunido com o povo de Deus, de estar celebrando com o povo de Deus. Mas quanto menos eu congrego, quanto menos eu estou reunido com o povo de Deus, menos prazer eu vou sentir em estar reunido com o povo de Deus. Amados irmãos, hoje nós estamos podendo apenas congregar no domingo. Escola dominical, culto da noite. E você pode observar que as igrejas, elas estão retomando as suas atividades presenciais, louvando, exaltando o nome do Senhor, porque elas sabem a importância que isso faz na vida das pessoas. Pessoas que estão nas suas casas, desesperançadas, muitos crentes que não têm mais aquele vigor que tinham outrora quando estavam na casa do Senhor, porque no início eles foram corajosos, combatentes, e aí foram desanimando aos poucos, foram perdendo aos poucos aquele vigor, porque eles amavam estar na casa do Senhor e de certa forma isso por um período de tempo foi arrancado deles. Foi arrancado de nós, de mim, de você. Mas agora nós podemos estar reunidos como igreja do Senhor na casa de oração. E precisamos entender a importância que isso tem, o papel que isso tem, a relevância que isso possui na nossa vida. Em podermos estar presentes ali, congregando, reunidos, ouvindo a palavra do Senhor, louvando, exaltando o santo e poderoso nome do nosso Deus. Amado irmão, um terceiro destaque que eu quero fazer com relação à importância de ir à casa do Senhor é que quanto menos eu congrego, mais eu fico vulnerável ao pecado. Quanto menos eu estou me congregando, aumenta o grau de vulnerabilidade com relação ao pecado. Imagine só uma comparação. A gente vê nos Discovery Channel, nesses programas relacionados à fauna, a gente vê a forma como os animais que se desgarram do rebanho, que se desgarram dos demais, a vulnerabilidade que rodeia, que está ali sobre eles. Porque quando ele está reunido com os demais, gera uma certa barreira, uma certa intimidação ao predador. Mas quando ele se desgarra, quando ele se distancia dos demais, ele se torna uma presa fácil. E é justamente assim que o inimigo das nossas almas ele trabalha. Ele espera uma oportunidade
para justamente atacar aquele que se desgarrou, aquele que acha que pode tocar a vida sozinho, na sua casa, do jeito que quer, sem poder estar com os demais. Eu quero dizer a você que quanto menos você congregar, quanto menos você estiver com o povo de Deus reunido na casa de oração, com os cristãos, mais vulnerável você vai estar aos ataques de Satanás, que virão contra você, contra a sua família, que virão para poder tentar derrubar você, fazer você se desviar da fé. Amado irmão, Davi é um exemplo. A Bíblia registra que Davi, ele deveria estar junto com o seu exército, junto com os combatentes, à frente, na linha de frente, combatendo na batalha. Mas Davi simplesmente resolveu, ao invés de ir para a batalha, para a guerra, resolveu ficar em casa. Ele resolveu simplesmente ficar na ociosidade. E por conta disso, por conta de querer viver na ociosidade, as coisas foram surgindo ao seu redor e o seu olhar foi sendo atraído, foi sendo seduzido. E os seus olhos o levaram àquilo que a primeira carta de João vai nos descrever, a concupiscência da carne. Ele começou a desejar uma mulher que não era sua, Batseba, a mulher do Eteu, Urias. E o desfecho daquele relacionamento que não agradou a Deus foi de ruína. Porque simplesmente ele deixou de estar com o povo de Deus, ele deixou de estar à frente, lutando, combatendo, reunido com o povo, para simplesmente estar ali sozinho, na ociosidade. E você e eu bem sabemos disso, que quando nós estamos distantes do rebanho, nós somos presa fácil para os lobos devoradores, para os inimigos da nossa alma, para os demônios, para Satanás, que constantemente, diariamente trabalha, buscando cada vez mais e mais estratégias para nos derrubar, para nos desviar do caminho do Senhor. Por isso eu digo a você, querido, que é importantíssimo congregar, é importantíssimo ir à casa do Senhor, porque quanto mais congregamos, mais fortalecidos estamos, mais fortalecidos ficamos e conseguiremos resistir com mais empenho, com mais intensidade às investidas do inimigo contra a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e que essa palavra possa produzir mudança na sua vida. Que você possa observar com muita calma o versículo de número 25 de Hebreus 10 e perceber o que o autor aos Hebreus está dizendo ali. Está dizendo que nós não devemos deixar de congregarmos, como é costume de alguns. Olha só, alguns já estavam indo nessa onda, deixando de congregar. E a palavra do Senhor vem nos alertar. Não deixem, não parem de congregar. Porque o dia, note bem, com D maiúsculo, o dia, ele se aproxima. O dia se aproxima, querido. Louvado seja o Senhor nosso Deus, porque nós entendemos o papel de congregar, a importância de estarmos reunidos como povo do Senhor, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Nós entendemos a relevância que isso possui na nossa vida, porque o dia se aproxima, o dia do Senhor está próximo e nós precisamos cada dia mais e mais estarmos unidos, fortalecidos, empenhados nessa batalha, certos de que o nosso general nos conduz em triunfo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quero orar por você, quero pedir a Deus que abençoe ricamente a minha, a sua vida, a nossa família. Feche os teus olhos, por gentileza, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Pai bendito, Pai querido, louvado e exaltado seja o teu santo e majestoso nome. Eu rendo graças a ti, meu Pai, pela vida de cada pessoa que ouve essa palavra, que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça a fé de cada um destes,
ó Deus, e que nós possamos compreender, Pai eterno, a Tua palavra, que a Tua palavra nos leve, meu Pai, a entender a importância que é, ó Deus, de fato, nos congregarmos, que nós possamos estar atentos, percebendo que a Tua palavra diz, Senhor, que congregar é uma ordem do Senhor, é um mandamento de Deus, o qual nós devemos obedecer. Que a Tua palavra, Pai, nos orienta aqui nesse texto, Pai, que o congregar, meu Pai, ele fortalece o nosso espírito e evita que ele vá se apagando, que ele vá se extingando, Senhor. E que o congregar, Pai bendito, é algo que nos fortalece, ó Deus, deixando-nos cada vez mais fortes. E que se nós assim, meu Pai, fizermos, nós estaremos firmes no Senhor, pois estaremos cumprindo a Tua palavra, Pai eterno, colocando-a em prática. Mas se nós deixarmos de congregar, Senhor, nós estaremos simplesmente, Pai, nos tornando vulneráveis. E essa vulnerabilidade vai permitir que lobos ferozes, Pai eterno, venham contra as nossas vidas, porque nós estamos, Pai eterno, nos isolando, nos distanciando do rebanho do Senhor, como presas fáceis, Pai eterno, a serem, ó Deus, alvo do inimigo. Por isso eu suplico ao Senhor em favor da vida do Teu povo, da Tua igreja. Abençoa-nos, Pai, nos guarda debaixo dos Teus cuidados e ensina-nos, Pai amado, a amar, ó Deus, a ter zelo pela casa do Senhor e a entender, Pai eterno, o papel e a importância que está na casa do Senhor possui na nossa vida. Abençoa o Teu povo, assim eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, amado irmão. Uma boa noite no nome de Jesus.